Versículo de número 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, o que é isso? Ou impenitente, melhor dizendo, que não se converte. Então, ele diz: mas segundo a tua dureza e coração que não se converte, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira. Isso é perdão. E da revelação do justo juízo de Deus. Então, a pessoa que tinha esse procedimento estava acumulando o que para ela? Ira para o dia da ira do grande juízo de Deus, o dia do juízo de Deus. Então, Deus um dia vai julgar todas as pessoas. Ninguém vai escapar. E aí, lá não vai ter judeu, nem grego, nem bárbaro, cita, escravo, livre, todos serão julgados segundo a verdade de Deus. E nem o advogado. Então tem que se ter cuidado, não é? Porque Deus não vai, Ele não faz e nem vai fazer naquele dia, muito menos acepção de pessoas. Ou seja, Ele não vai julgar injustamente. Acepção é o quê? É julgar com injustiça, fazer injustiça. Não. Deus não vai fazer como não faz e nunca fez acepção de pessoas. O judeu achava que era mais exclusivo, né? Nós somos o povo de Deus na terra, o povo que tem a lei de Deus, que temos o Deus de Israel. Se gloriavam muito disso, mas tem esse temor aqui também, não é? Verso 6, ó, verso 6 agora: que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Graças a Deus. Então cada um vai ser julgado segundo o seu procedimento. Eu tenho que entender, meu Deus, como a irmã até falou aqui, né? Senhor, ensina-nos a servir ao Senhor de coração, porque aquele dia vai ser um dia em que o Senhor vai julgar a nossa vida por inteiro. Em nome de Jesus. Não é? Então não vai ter esse negócio de a pessoa chegar lá, mas eu fiz isso por causa do fulano, do Beltrano. Não vai ter isso. Não vai ter Deus não vai isso. deixar nem falar. Exatamente. Não é? A pessoa ela vai receber ali segundo o seu procedimento. Não vai ter desculpa. Então o que eu tenho que pensar? Qual tem sido o meu comportamento na obra de Deus? Que eu vou ser julgado segundo Ele. Um dia ela está mais correndo, né? E outra coisa, lá vai ser o resultado do nosso procedimento aqui na terra. Então Deus naquele dia Ele só vai julgar, e isso com justiça. Se a pessoa tiver de receber a condenação, ela vai receber. Glória a Deus. Se ela tiver de receber a salvação, ela vai receber. Amém. Seja salvação, condenação, galardão. Eu estou falando aqui do julgamento de Deus no modo geral. Então esse aqui, creio eu, que é o teor dessa carta. Paulo alertando. E aí o verso 7 em diante, ó: a vida eterna aos que, preservando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Olha só, então a vida eterna Deus vai conceder àqueles que procuram fazer o bem, não é? Glória, honra e incorruptibilidade. A pessoa, não é? Que procede de uma forma adequada com a palavra que ela diz ter, não é? Graças A a Deus. vida eterna aos que, preservando e fazendo bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Ou seja, a pessoa que procura viver para a honra e glória de Deus e sem se corromper. Graças a Deus. Não é verdade? Porque o evangélico ele é muito tentado a corromper-se também, não é? Vira e mexe, o diabo coloca uma armadilhazinha para ele se corromper. Mas nós temos que procurar o quê? A incorruptibilidade. Ou seja, a não nos vendermos, a não, cada um deve não deixar-se levar por qualquer oferta de suborno. Alguém tentando te subornar para você prejudicar outro alguém.
ou falar uma mentira, ou te prometer uma coisa material para você se converter. Então a gente não pode entrar nessa. Verso 8, ó. Mas ira e indignação aos facciosos. Os facciosos aqui são os revoltosos, rebeldes, né? Que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tem pessoa que desobedece à verdade e obedece à injustiça. Tem pessoa que a verdade é muito para ela. Aí ela acaba indo para um outro caminho, que é o caminho da mentira, da injustiça. E aí, para essa pessoa, está reservado de Deus, da parte de Deus, o que está escrito aqui. A ira está reservada para essa pessoa. O que é a ira de Deus? É o juízo de Deus, a condenação. Tá? Verso 9, ó, continua falando. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Tribulação e angústia virá sobre a alma de qualquer homem, seja homem ou mulher, que é o gênero humano, né? Que faz o mal. Glória a Deus. Então, a pessoa, nós vimos aqui agora há pouco, nós temos que procurar o bem. Quem procura o mal é tribulação e angústia. Não é? Graças a Deus. Ao judeu primeiro e também ao grego, ó, a qualquer pessoa. Não é verdade? Verso 10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Glória, honra e paz ao que pratica o bem. Então nós temos que praticar o que? O bem. Glória a Deus. Eu não me esqueço daquele versículo, eu falo muito dele, que me vem à memória quando se fala do homem bom e do homem mau, né? O homem bom, Jesus disse, não pode tirar más coisas do seu bom tesouro, nem o homem mau tirar boas coisas do seu mau tesouro. Então, se a pessoa é boa, ela vai produzir o que é bom. Se ela é má, ela vai produzir o que é mau. E aí a gente tem que pensar também o que tem subido à minha mente, ao meu pensamento, e o que eu tenho feito com o que tem subido, o que tem saído de mim, qual tem sido o meu fruto, porque Jesus disse, a árvore é conhecida pelos seus frutos. Não tem como a árvore boa produzir fruto mau, nem a árvore má produzir fruto bom. Nós temos que vigiar com essa questão também, não é? Continuidade do versículo 10. Ao judeu primeiro, parte B, e também ao grego. Então, resumindo aqui, tem o que para o servo de Deus, sincero? Salvação, galardão. Para o que não serve a Deus de coração, O lago de fogo. está reservado condenação, castigo. Não é? Verso agora de número 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Eu já falei sobre isso, então não carece. Então Deus não vai passar a mão na cabeça de um para poder prejudicar o outro com acepção. Isso não é de Deus. O homem às vezes faz isso, Deus não. Glória a Deus. Então, se eu sei que Deus vai me julgar segundo as minhas obras, eu tenho que procurar vigiar o meu interior. Porque se eu vigiar o meu interior, eu vou ser um homem bom. Porque é de lá que vem tudo para fora do meu interior, né? Então eu tenho que sempre estar orando, como o salmista disse, né? Senhor, coloca guardas à porta dos meus lábios. E assim nós temos que pedir ao Senhor para colocar guardas, ou guarda, né? À porta dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, para que a gente não use nenhum membro, nenhum órgão do nosso corpo para o mal. Sempre a gente esteja vigilante, porque o diabo quer que a gente, e vamos ser sinceros, quem que não peca? Todo dia a gente comete um tipo de pecado, nem que seja um pequeno, né? Então a gente tem que sempre pedir a Deus, porque não é aquela questão da pessoa de repente pensar assim, então eu tenho que pedir perdão pelo pecado que eu cometo toda hora. Para Deus não tem
Mas aí a pessoa, se ela cometeu um pecado na hora, peça perdão a Deus naquela hora. De repente, se ela não conseguiu pedir perdão a Deus porque ela não vigiou, depois, quando ela lembrar, ela peça. Porque o pecado vai, se ele ganhar espaço na vida do homem, né? Ele escraviza o homem, afasta o homem de Deus.